Boa tarde, irmão, irmã, frater e soror. Vamos começar mais um programa, né? Bíblia e Misticismo, sou Mariano Soutis, autor aí de livros sobre Bíblia, esotéricos, gnose e outros temas, cabala também, né? Então, hoje vamos discutir um pouco alguns temas, algumas situações da Bíblia novamente, né? Sobre Isaías, né? Alguma coisa de Salomão, né? Ah, Abraão também eu falo e temas correlatos. O que eu falei esses dias? A gente vê muita proibição dos estudos esotéricos, né? Como se fosse proibido. Cita-se Deuteronômio, cita-se mediunidade, cita-se alguns versículos. Mas a gente vê que os personagens, ou os patriarcas, os profetas da Bíblia também eram esotéricos, conheciam essas ciências, praticavam, né, a profecia, que não é só um automático, não, eles tinham uma ciência disso. Né? Fora outras ciências que eles também possuíam, né? Um caso é a astrologia, né? Abraão era um conhecedor da astrologia, né? O próprio Salomão, né? Então os conhecimentos esotéricos, uma ciência antiga, ela existia, né? Não é que nem hoje uma ciência nova era, não. Na situação da época era uma ciência como a ciência de hoje, né? A ciência antiga, na verdade, é que existia na época, né? Sobre Isaías, existem vários Isaías, né? Isaías a gente sabe que é um daqueles nazireu de ventre. Nazireato era uma espécie de voto, né? Você fazia, quando uma pessoa adulta, né, ela fazia, daí não, separava da esposa, né, não, né, acabava se isolando espiritualmente, é semelhante aos Brahman lá na Índia, né? Então a pessoa ela acaba se afastando do casamento, acaba ficando sozinha e se dedicando à espiritualidade, né? Não corta mais o cabelo, é a pessoa ela não bebe mais álcool, né, vinho, que seja, outras situações, né? Então tem uma série de regras aí para o nazireato. Isaías e outros profetas eram casos de nazireu de ventre, então eles nasciam já assim, né? Já era meio que prometido, já a mulher grávida prometia que o filho dela ia ser dedicado nesse sentido de nazireu. Então eles viravam profetas porque eles já eram treinados, educados dentro desse hábito, né? Dessa promessa espiritual já muito de longa data, né? O livro de Isaías, claro, não foi escrito só por Isaías. Aí deve ter uns 2 ou 3 Isaías, né? Então, um Isaías ficou, que é o primeiro, né? Os primeiros capítulos, acho que é um 20 ou até 30. Daí depois muda, né? Então, não é o mesmo Isaías ali das profecias, todos eles, né? Aí a gente vê textos, cara, profetizando várias situações que depois o cristianismo usou para o Yeshua, né? Para Jesus, no sentido de profecia para Jesus, mas a situação acho que era mais de um judeu, né? Vamos dizer, o Messias. Outra coisa que existia é um desconhecimento sobre a reprodução humana, principalmente sobre a mulher, né? Então, a questão, por exemplo, da virgem conceber um filho, né, que a gente vê lá em Maria ou Miriam, né? É uma situação que não é tão incomum, pode ter acontecido de outras formas, né? Só que pelo conhecimento que eles tinham, né, que era quase nada, era um nascimento milagroso, né? Vamos dizer inseminação artificial, né? Se fosse feito de alguma outra forma, não seria compreendido por essas pessoas. Né? Eles achavam que era o homem ali que seria o gerador, né? A mulher como se fosse uma espécie de depositária, né? Não tem assim aquela. Então a situação assim sem uma relação, né? Seria estranha. Do Nazireu seria mais ainda. Então o Nazireu tinha esse tipo de situação, né? Essas pessoas da promessa aí, né? Tem até um filme, né? Pagador de promessa. Então assim a gente vê essa promessa espiritual que hoje as pessoas fazem, né? Elas vão fazer um retiro, andam de joelho, né? Fazem um jejum, várias promessas que existem, né? Novenas, né? Vigílias e vai embora. O Nazireu já era direto com isso, então o Nazireu não era só, ou ele tinha um tempo de nazireato, né? E acabava cumprindo, ou ele estava. Então ele não deixava, ele deixava a barba crescer e o cabelo também, né? Então era uma situação muito presente aí nesses profetas da Bíblia, né? E pouco falado, ninguém fala muito que eles eram nazireus. Eles falavam assim, não. E Nazireu era virgem, né? Nazireu não casava. Né? Então, a relação que eles tinham era muito confusa. Assim, um casamento arranjado, como muitos casamentos ainda da ortodoxia judaica ainda são, né? Casamentos arranjados. Basta a gente olhar lá aquela série, né? Shitzel, nada ortodoxo, e ver que isso ainda é uma realidade.
né? Existe isso ainda, então existiu muito mais forte no passado, né? Então, assim, a pessoa não tem um interesse afetivo, romântico. Não, ela está casada porque a família escolheu uma boa família, uma boa esposa de família, moralmente aceitável. E tem relação, não tem uma situação forçada, porque é para ter filhos, né? Não é uma relação de paixão, amor, romântica, né? Que a gente acaba vendo nossos casamentos, por exemplo, né? E no Nazireu era assim também, provavelmente. Né? Então, se ele tinha, não tinha relacionamento, a mulher ficava grávida, é um milagre, é um nascimento virginal, né? Aquela situação que depois a gente vê em outros tempos. Sobre Salomão, né, é mais complicado ainda. Salomão, ele tinha meninas, né? As esposas dele eram mulheres muito jovens. Né? O Zé que estava chamando de mulher, né? Meninas. E isso é muito confuso hoje em dia. Seria muito questionável, né? Um homem com meninas ou mulheres muito mais jovens numa situação dos casamentos, né? Que ele tinha lá. Né? Então, são situações hoje muito, muito confusas, né? Na própria Bíblia, né? Escrita em Bíblia. Né? Então, essas situações, fora a poligamia, a gente vê em Davi também e outros, né? Então, a situação masculina muito forte, um patriarcado, né? Claro que isso é nível esotérico, nível místico tem outra significação. Eu acho que isso, para nível cabalístico, está dizendo outra coisa, né? Que nos meus livros eu acabo comentando. Mas se for para ver literalmente, que as pessoas leem, é um perigo, né? Eu já falei que tem coisas estranhas. Hoje o sujeito tem 4, 5 esposas, por exemplo, em seitas lá dos Estados Unidos, porque a Bíblia diz. A Bíblia diz está correto, eu posso ter 5 esposas. Né? Então, tem casos assim estranhos, né? Relatados lá em seitas, né? Cristãs, seitas cristãs, né? Judaico-cristãs ou cristãs. Não, então a gente vê que isso é um problema, às vezes, social. Uh, em estados até tem. Nós temos o crime, né, pessoal? Bigamia é crime no Brasil. Né? Então, duplo casamento, por exemplo. Né? Então, são coisas que ainda existem, né? Aqui. Né? Então, a nível de moral é muito confuso as pessoas discutirem assim. Né? E a nível de Bíblia, a Bíblia mesmo diz. Né? A Bíblia não tem nenhuma desaprovação, né, com isso. Né? Você vê que naqueles tempos, né, naquele sistema, aquilo ocorria. Né? E de Salomão, pior, porque meninas muito jovens. Né? Uns casamentos aí descritos nas antigas aí com idades 12, 9, 10 anos, que eu acho absurdo esse tipo de casamento, mas é muito casamento indiano, né? Crianças casando. Não tem prática, objetivo nenhum isso aí, né? Então essas sociedades, esses tabus, né, esses tribalismos, essa coisa toda que existe ainda na Bíblia, hoje é levada ainda em frente, só que não dessa forma, né? Leva-se uma moral muito forte, inventou-se uma moral em cima disso, mas para quem lê vai ver que tem tudo isso aí na Bíblia, né? A nível místico é outra história. A nível místico, a Cabala é outra situação. Nós estamos falando de espiritualidade e nosso contato com Deus, né? Não interessa muito o mundo, coisas do mundo, situações que são secundárias, né? E isso fica muito presente na gnose também, né? A gnose também vai dar chaves aí para você entender planos espirituais, para você entender os éons, para você entender pleroma e vai embora, né? Então, né, a Bíblia está se falando muito disso. O noivo é a noiva, né? Jesus fala em algumas situações, falando da igreja, daquele grupo, aquele grupo de gnose, é um grupo que tem união espiritual com Deus. Esse é o casamento, né? Núpcias alquímicas, nosso corpo de luz que a gente vai desenvolver, né? Tudo isso aí é uma nova natureza. Esse é o batismo, né? Uma conversão literal, né? Isso acaba acontecendo. Então, muita situação que tem aí, não só em Isaías, Salomão, que eu falei, mas no próprio Yeshua, no Jesus, no que ele falava. Né? Não tem muita situação assim de se fosse casado com Maria Madalena, e tem várias situações aí que a gente vê comentadas, né? Mas aí a situação na Bíblia a gente já não percebe esse tipo de informação. Né? Talvez em apócrifos, outra coisa você pode inferir, né? Nem tá muito literal também falando nisso. Então, esses textos, né, da Bíblia tem que ser muito lidos com cuidado, pessoal, por isso tudo, né, por essas situações todas, né. Tudo isso foi muito usado, né, para política, para guerras religiosas, dominação territorial, né, a gente teve várias situações. Tribos, por exemplo, 12 tribos, né, a gente teve uma série de tribos ali se afastando, né,
né? Se é 10, vamos dizer, duas. Você fica duas, fica Samaria, fica Judá. Então, essa divisão toda histórica, religiosa, ela é de longa data, né? Desde o Antigo Testamento, cultos pagãos e tudo que a gente vê lá em livro de Reis, livro de Crônicas, né? Só dá uma olhada que a gente vê muita coisa estranha na Bíblia a nível de povo de Deus, né? O povo escolhido e as suas escolhas estranhas, né? E hoje também um povo escolhido, também cristão, que se preocupa mais com dinheiro, com poder, com status, com a igreja crescer, dízimo, né, do que com o próprio cristianismo, com o próprio nosso Senhor Jesus, com o próprio Yeshua, né, dizendo assim. Grupos esotéricos, mesma situação, a gente vê confusões, por exemplo, eu já vejo pessoal reclamando de ordens, reclamando de mediunidade, reclamando homossexualidade, reclamando não sei o que, e impedindo a iniciação de irmãos, né, nesses grupos esotéricos cristãos, vamos dizer assim, né, vamos dizer martinistas. Também é uma confusão, né? Não tem muito a ver, a interpretação lá do Papus da época dele, São Martin, muita pouca coisa tem, né? Sobre isso, então a gente vê assim um outro texto que fala ou sugere alguma coisa, mas era o tempo deles, era a opinião deles. Uma ordem não deve ficar presa a um tempo, né? Também, né? Uma fraternidade, confraria que seja, né? Ainda mais justificando na Bíblia, né? E eles mesmo a leitura da Bíblia é uma leitura mística, cabalística, né? Não vai fazer uma leitura literal também. Né? Então seria bem equivocado usar isso para você impedir a iniciação de irmãos, porque se envolveu com mediunidade, se envolveu com outras situações aí, então, ou espíritas, né? Não tem problema nenhum espírita, né? É muito até próximo, né, com o martinismo, talvez. Então falta esse tipo de leitura aí. De algumas ordens, e alguns irmãos, claro, das mais antigas, os mais tradicionais. Então não é só um problema religioso, é um problema também esotérico, místico, iniciático também. Tá bom, irmãos, esse foi mais um programa em Bíblia e Misticismo, né? Eu sou Mariano Soltis, nossos livros estão a ver lá no Clube de Autores, né? Vídeos, textos, tá tudo no meu blog, né? bibliamisticismo.blogspot, muita coisa tá lá. Vocês podem ouvir programas antigos, aí eu tenho muito vídeo gravado, muito assunto gravado sobre a temática, textos, artigos em jornal também, né? Sobre Natal, sobre Páscoa, sobre Quaresma, sobre Corpus Christi, compartilhei até com os irmãos. Tá bom? Até o próximo programa. Esteja com Deus, nosso Senhor Yahu, e com o Espírito Santo, Arhakadosh, nosso Senhor Jesus e Yeshua. Até o próximo programa.